Bom dia, pessoal. Vamos entrando. Nosso convidado já entrou, uma alegria. Vou colocar ele aqui. Fala, Grande meu amigo. Luiz, vale, meu irmão, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Um prazer estar aqui, uma felicidade enorme. Agradeço o convite da ESA, o seu convite para participar desse momento de debates e parabenizo você pelo projeto, pela condução, tantos nomes que já passaram por aqui. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre um tema que é pouco aprofundado na doutrina, mas que gera repercussões práticas enormes e que passa ao largo da análise de muitos, né? E eu Não, te agradeço pela não, oportunidade assim, do debate e por tratar desse tema, que é um tema tão não, caro. cara, maravilha, assim, é só fazer um adendo, assim, a gente teve junto, né, pessoalmente, acho que uma vez, né, e nessa pandemia a gente já se encontrou mais do que virtualmente, do que na vida do mundo físico, né, mas é a prova de que aquele contato que a gente teve lá, enfim, no evento que a gente participou juntos, rendeu frutos, né? E essa amizade decorrente do processo. Muito legal, cara. Eu acompanho seu trabalho de perto, sou teu fã, e sei o trabalho que você faz junto à Procuradoria-Geral, né? A Procuradoria de Alagoas, Procuradoria do Estado, né? Tá ouvindo? Tá, né? Tô ouvindo, voltou Tá. aqui. Junto à Escola de Magistratura também de Alagoas. Então, seguindo a liturgia, eu queria te apresentar aqui rapidinho. Beleza. O Luiz é procurador do Estado de Alagoas, ele é mestre em Direito Processual pela Universidade Federal de Alagoas e também professor da Escola Superior de Magistratura de Alagoas. Claro que isso é um currículo mega resumido, né? O Luiz tem várias outras atribuições e cargos, muitos artigos, muitos livros de destaque na área. E quando eu convidei o Luiz para essa live de hoje, eu fiz uma provocação, né? Eu falei assim, cara, vamos tirar os palestrantes da zona de conforto. E um tema que para mim é muito interessante é justamente essa questão envolvendo a contagem de votos no tribunal, né? A divergência quantitativa e qualitativa, né? Como é que funciona isso? Né? E é um pouco disso que a gente vai examinar hoje. Luiz, eu vou fixar aqui o tema aqui na live, tá? E vou te dar a palavra para considerações iniciais e aí eu começo as provocações. Pode ser? Beleza, meu amigo. Gostaria só de registrar aqui a presença do nosso amigo Zé Roberto Melo Porto, né, e te dizer que é uma felicidade enorme, né, compartilhar a tua amizade. A gente teve a oportunidade de dividir um momento num evento de processo e a nossa amizade foi se estreitando. Enfim, você é um grande processualista, uma pessoa que eu admiro muito, né, tanto sob a ótica profissional, nos seus escritos, na sua atuação como professor, como também pessoalmente no trato, nas relações com todos. É uma felicidade enorme, como eu disse. Eu fui provocado pelo Mazola para tratar de um tema que é pouco abordado e que tem uma repercussão prática enorme. E eu acho que a gente precisa aprofundar esse tema, precisa debater com mais verticalidade. Por isso que eu estou aqui. Eu agradeço muito o convite. Né? Já tive a oportunidade de participar também de outros eventos junto com o Mazola e é uma felicidade muito grande. Nosso amigo Rodrigo está aí também. Enfim, e agradeço mais uma vez a generosidade de me convidar para debater esse tema. Bacana. Queria saudar aqui também o professor Zé Roberto, o professor Rodrigo, né, que já está fazendo aqui provocações aqui, ó, causa decidida, só pré-questionamento. A Natália, que é coordenadora adjunta de processo civil da ESA, e vários outros professores que eu já estou vendo. Mas vamos lá, Luiz, a gente tem muita coisa para falar hoje. Né? Queria que você fizesse aí uma introdução, tá, do nosso tema, sobre a questão da colegialidade, se há ou não há uma unidade sistêmica na forma de julgamento, assim, Brasil e mundo, se você pudesse dar um panorama, como é que funcionam os julgamentos de um modo geral? Bom, meu amigo, a gente percebe, de certa maneira, eu vou começar pelo Brasil, que há uma ausência de uniformidade na sistemática de julgamento. Eu fiz um levantamento, para você ter uma ideia, dos 26 estados do Distrito Federal, dos tribunais regionais federais, do STF, do STJ, especificamente quanto a essa matéria, estabelecendo passo a passo como se daria essa sistemática de julgamento e analisando especificamente as questões relacionadas à divergência quantitativa e qualitativa. E a gente percebe que há um cenário, de certa forma, totalmente disforme.
O que, nesse caso especificamente, deu para perceber é que a gente tem situações, esse é um tema, né, e entrando especificamente na ideia, né, das divergências qualitativas, quantitativas, do pronunciamento efetivo do tribunal, para saber se há uma efetiva colegialidade, uma participação real dos julgadores. Mas o que eu percebi é que esse é um tema que fica relegado, de certa maneira, aos regimentos internos, e aí a gente aflora a questão da discussão sobre o papel dos regimentos internos enquanto fontes do direito processual. E nessa temática especificamente, a meu ver, a gente precisaria de um regramento geral mais amplo para se dar essa uniformidade sistêmica na metodologia de julgamento. Para você ter ideia, por exemplo, tribunais como o Tribunal de Justiça do Acre, do Amapá, não tem regra específica no seu regimento interno versando sobre como eu vou resolver as situações quando eu tenho dispersão de votos, seja de natureza quantitativa, seja de natureza qualitativa. Boa parte dos tribunais tem alguma previsão, outros têm previsão quanto à divergência quantitativa e não quanto à qualitativa, e a gente percebe que, de certa maneira, há uma necessidade de uniformizar essa matéria a nível nacional, de certa forma. O CPC traz algumas diretrizes, em certa medida, mas é fundamental que a gente discuta o tema com mais profundidade, porque quando a gente vai falar de dispersão de votos, a gente chega num problema específico, que é, de fato, a colegialidade, quando a sistemática adotada é uma ou outra, que a gente vai falar aqui sobre as metodologias e a forma de se chegar à conclusão de julgamento. E no âmbito mundial como um todo, aqui poderia falar, por exemplo, o dispositivo que está inserido no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os artigos 83 e 84, né, particularmente que foram dispositivos inseridos por contribuição do saudoso professor Barbosa Moreira, eles, de certa forma, principalmente no que diz respeito à divergência qualitativa, que a gente vai tratar daqui a pouco, é um dispositivo que, ipsis literis, reflete o que prevê o artigo 276 do Código de Processo Civil italiano. Ou seja, ele adota essa solução, que é a solução específica do sistema de exclusão, e que já demonstra, né, a nossa influência sempre e nós bebemos na fonte do direito italiano. Mas, se você for parar para pensar, esse é um tema também importante, principalmente no que diz respeito à necessidade de nós refletirmos acerca da uniformidade no julgamento, quando há aí votos que são concorrentes, né, que concordam na conclusão, mas discordam nos fundamentos, principalmente sob a ótica da formação de precedentes ou de padrões decisórios vinculantes, como adequadamente estabelece nosso professor Alexandre Freitas Câmara. Então, é um ponto, e aí a gente pode tratar, né, sistemas que envolvem aí, nesse aspecto especificamente, as discussões sobre as resoluções dos colegiados, através de sistemas Percúria, né, Seriat, enfim. Aliás, eu queria aproveitar esse gancho, Luiz, e te pedir para fazer essa diferenciação. A gente vê que alguns tribunais têm esse julgamento no modelo Percúria, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal. Às vezes é um modelo Seriatim, série, né? Como é que é feita essa colheita dos votos nas cortes, de um modo geral, mundo afora? Vamos lá, meu amigo. Primeiro, a gente tem que diferenciar os dois modelos, né? Os dois sistemas. Quando a gente fala de modelo Percúria, na verdade, a decisão ela representa uma posição institucional do tribunal. Eu tenho Percúria significa pelo tribunal, ou seja, eu tenho um texto compilado que ali reflete a posição institucional do tribunal. Isso é interessante, acontece em alguns países, né? Como, por exemplo, a França, a própria Itália, a Alemanha, a Espanha, enfim. E são modelos para a gente, né, como que devem servir como parâmetros, de certa forma, porque no modelo Percúria, essa externalização da posição institucional do tribunal através de um texto compilar, através de um texto único, que não reflete ali, diferentemente do modelo Seriatim, enfim, um compilado de votos, mas você tem um texto único com a posição institucional do tribunal, isso facilita, inclusive, a extração da ratio decidendi, né? Porque, como eu tenho um texto único, a gente tem uma facilidade maior para depreender o que é que ficou fixado como fundamento determinante, o que é que ficou fixado como obter dicto, enfim. E nesses modelos, são modelos, e aqui a gente, na verdade, não são modelos tão não passíveis de crítica, né? Até porque quando a gente adota o modelo Percúria, tradicionalmente estão ligados
a decisões que ocorrem a portas fechadas, né, ou deliberações secretas, enfim, e a gente tem um modelo de julgamento aqui com ampla publicidade no Brasil, mas é um modelo interessante justamente para a gente, de certa forma, atenuar esse problema que se tem com a análise adequada do precedente judicial. Por outro lado, no modelo seriatim, enfim, a gente tem a decisão do tribunal é formada por um compilado de votos, que é o que acontece especificamente no Brasil. Né? Se você pegar decisões do Supremo Tribunal Federal, de outros tribunais, você vai perceber que a gente tem um compilado de votos. E muitas vezes há uma dificuldade real de se depreender qual a ratio decidente daquele julgado. Em várias situações se percebe isso. Aqui eu posso citar a tese, por exemplo, fixada na repercussão geral 793, que o Supremo discutiu os contornos da responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde, e esse compilado de votos levou a conclusões diversas quanto a esse redesenho da responsabilidade, a necessidade de a União se fazer presente no polo passivo de algumas demandas. Ou seja, a gente adota um modelo seriático que é, de certa forma, criticável, principalmente por conta dessa dificuldade de você compreender adequadamente o que o tribunal decidiu. E até porque, né, Luiz? Até porque é muito louco isso. Você às vezes vê o próprio vogal que acompanha o relator, às vezes acompanha em razão de outros fundamentos e não declara o voto escrito. Sim. Então, quando sai o acórdão do relator, mas, na verdade, o vogal acompanha o relator por outro fundamento que não aquele do voto do relator. Então, é seriatim mais ou menos, mitigado, né? Sim, porque esse registro ele é necessário, né? Principalmente quando você fala em mootness principle, né? O princípio da vinculação ao debate, enfim. Esse registro das manifestações dos julgadores ele é indispensável. E aí, veja que a gente não poderia, de certa forma, adotar o modelo Percúrio em essência, porque ele pressuporia essa ausência das manifestações divergentes, né? Alguns tribunais têm flexibilizado isso, na Alemanha, na Espanha, consta o texto único, mas com a catalogação das opiniões divergentes, que, de certa forma, talvez a gente devesse caminhar por essa linha, né, como acontece também nos Estados Unidos, para a gente ter uma compreensão mais uniforme daquilo que efetivamente foi decidido pelo tribunal. Isso gera muitos problemas, né? Essa dificuldade de você compreender a decisão em sua totalidade, de saber o que efetivamente é uma ratio decidente, de saber o que foi dito de passagem, enfim. Isso dificulta a sistemática para a compreensão da decisão e muitas vezes isso dificulta a efetividade e a aplicabilidade da própria decisão, né? Justamente porque você não conhece ali os contornos deliberativos que são postos pelo tribunal. Então, esse é um ponto que a gente precisa refletir, amadurecer, mas e que decai em outro problema, que aqui, já que você puxou o gancho, que é o problema das decisões plurais, né? Você tem decisões que chegam à mesma conclusão, mas com fundamentos distintos, né? Como você fez questão de aventar aí. Eu chego à mesma conclusão, mas por fundamentações diversas. E você percebe que os regimentos internos dos tribunais, hoje, eles não têm um regramento específico para tratar dessa matéria, especificamente para estabelecer essa necessidade, principalmente aí, né? Nem sempre, para mim, essa deveria ser uma conduta que deveria ocorrer em todo e qualquer julgamento, mas principalmente naqueles em que se vai formar um padrão decisório vinculante, haveria essa necessidade de você, de ter essa votação específica sobre acerca dos fundamentos. E aí tem um dispositivo que para mim é muito salutar, do regimento interno dos STJ, que é o artigo 104A, que prevê essa necessidade na formação de padrões decisórios vinculantes de se votar, ter uma votação em destaque quando não há maioria acerca da fundamentação. Esse dispositivo é um dispositivo muito pouco explorado, inclusive pela doutrina, mas é um dispositivo que vai na linha do que previa um dos projetos do CPC, de ter essa necessidade de votação acerca dos fundamentos. Então, é um dispositivo relevante. Agora, Luiz, primeiro deixa eu fazer uma saudação à desembargadora Flávia Rezende, que eu vi entrando aqui, uma craque também no tema. E o tema tem tudo a ver, né, com contagem de votos nos tribunais, e é algo que sempre preocupa, de um modo geral, a comunidade jurídica, porque há uma dispersão de entendimento. Eu mesmo já presenciei vários julgamentos em que câmaras distintas do mesmo tribunal debateram como fazer, né? E aí, Luiz, antes de entrar na divergência qualitativa, que eu acho que ela é sempre a mais complicada, né, eu queria que a gente falasse um pouquinho da divergência quantitativa. E aí eu vou dar o exemplo para o pessoal basicamente entender. É o seguinte: você imagina um julgamento na apelação do tribunal, e o tribunal
resolve reformar a sentença para dar o dano moral que tinha sido negado pelo juiz de primeiro grau. Aí o relator fixa o dano moral em 10 mil. O primeiro vogal fixa em 20 mil. E o terceiro vogal, o segundo vogal, o terceiro julgador, fixa em 150 mil. E aí começa uma discussão na sessão se vai ser 10 mais 20 mais 150, 180, né? Se vai fazer a média aritmética disso, se vai dividir, né? Ou se vai realmente ter uma votação em separado dos dois maiores valores, porque afinal, quem deu 20 mil, né, também daria 150, e quem deu 10 também estaria dentro dos 150, ambos estariam dentro dos 150. Então, isso não tem, às vezes, regras claras sobre isso, né? E eu queria te ouvir, como é que funciona isso? Deve ser feita uma média aritmética, somar os valores e dividir por 3? Ou realmente tem que escolher os dois maiores valores ou os dois menores valores? Como é que é isso? Particularmente nesse tema, a gente tem aí adotado no âmbito dos tribunais 2 sistemas, né? Um sistema que você retratou muito bem, que é o sistema da média aritmética. Então, eu vou pegar os 3 valores, somar e dividir pelo número de julgadores. Esse é um sistema adotado por vários tribunais, inclusive aqui no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nós temos a adoção dessa técnica prevista no regimento interno. É uma técnica que, de certa forma, é questionável, né? Porque não necessariamente vai refletir os contornos daquela deliberação, mas é uma opção que se tem diante de uma divergência de natureza quantitativa. E é adotado também por vários tribunais. A gente tem uma divisão aí em relação à adoção da sistemática nos tribunais. Alguns usam a sistemática da média aritmética, que é essa, a gente pega, divide por 3, no caso especificamente, e chega ao valor, que vai ser o valor específico daquela condenação, ou, eventualmente, eu utilizo o sistema de continência, né? Que alguns denominam de voto médio e que é adotado inclusive por vários tribunais, dentre eles o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E como é que eu faria? Como é que eu chegaria à conclusão lá no artigo 83 do regimento interno de vocês? Como é que eu chegaria especificamente ao valor, né, que deve ser arbitrado, no caso aí, a título de condenação por dano moral? Eu disporia os valores em ordem decrescente, né, e avaliaria, né, dentre esses valores, qual valor está contido, analisando em ordem decrescente, em uma maioria de votos. Então, geralmente, quando eu tenho 3 desembargadores aí numa determinada Câmara, o valor do meio, né, é o valor que está contido no primeiro valor, como você ressaltou inicialmente. Então, teria aí uma espécie de 2-1, porque eu descartaria o valor mínimo e teria o valor médio, que no caso seria o valor que foi estabelecido dentre os valores extremos. Ou seja, aí a gente já teria uma dinâmica diferenciada, que talvez refletisse melhor, né, a deliberação do tribunal no que diz respeito à divergência de natureza quantitativa. Como eu disse, alguns tribunais utilizam o sistema da média aritmética e alguns tribunais utilizam o sistema da continência, que é muito bem retratado, inclusive, pelo Barbosa Moreira nos comentários. Agora, você falou aqui do Tribunal do Rio. O sistema do Tribunal do Rio é da continência, certo? Da continência. Então, teria uma votação sobre os valores de 20 mil e 150 mil, é isso? Veja, na verdade, não. Pelo que está disposto no regimento interno do tribunal, eu teria uma disposição em ordem decrescente dos valores, tá? Uhum. E verificaria, por exemplo, se foi 150 mil, 20 mil e 10 mil, eu disporia eles em ordem decrescente e verificaria qual valor está contido em uma maioria de votos, sempre analisando em ordem decrescente. Então, 150 mil está no voto específico, 20 mil consta do primeiro voto, está no voto que estabeleceu 20 mil, então eu teria aí um 2-1 já, né, a princípio. E aí esse valor do meio, que seria esse valor médio, seria fixado a título quantitativo. Então essa é a ideia dessa disposição em ordem decrescente e verificando, né, qual valor está contido, por isso que é sistema de continência, dentro de uma maioria de votos estabelecida pelo tribunal. Agora, dentro de uma divergência eventualmente qualitativa... A gente calma. A gente vai chegar lá na qualitativa. Eu só queria acabar de tirar as dúvidas aqui da quantitativa, porque eu fico pensando o seguinte. A média aritmética me dá um pouco de medo, porque no exemplo que eu dei, ok, 10, 20, 150, já tem já destoa bastante o último. Já tem um outlier, né? Que é um pouco fora da tem um outsider, né, aí grande. Né? Agora, você imagina se a gente está falando de
enfim, um dano moral coletivo, né, que algo tem mais uma densidade, e aí um desembargador fixa 100 mil, outro 200 mil e outro 2 milhões. Você vai puxar muito para cima, né, por conta desse voto totalmente, vamos dizer assim, fora do padrão, enfim, dos outros desembargadores, você acaba puxando muito para cima. Isso é um pouco perigoso, você não acha? Muito perigoso. Eu, inclusive, sou um crítico da disposição do regimento interno aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, porque a utilização dessa média, da média aritmética, quando você tem pontos que estão fora da curva, distorce muito a realidade daquilo que foi posto. Ou seja, você não chega ali a um consenso mínimo. Para mim, não reflete a colegialidade em seu sentido verdadeiro. Ou seja, a utilização do sistema da média aritmética, para mim, é um sistema extremamente criticável, justamente por isso, porque a gente tem... Veja que a média aritmética ela não é utilizada tradicionalmente para fins estatísticos quando você tem essas situações de grande disparidade. Quando você tem números que estão muito fora daquilo que está estabelecido dentro de uma sequência específica. Ou seja, para mim, esse não é o melhor sistema. O melhor sistema seria, especificamente, o da continência, do voto médio, que a gente tem um parâmetro mínimo ali de atuação, enfim. E alguns tribunais, né, até chegam a adotar, se a gente pensar, e você até fez menção, nessa necessidade de votação específica em relação aos dois maiores valores, enfim, há esse caminho, de certa forma, estabelecido em alguns casos para divergência quantitativa. Agora, Luiz, eu estou recebendo algumas mensagens aqui, o pessoal pedindo, nesse exemplo do Rio que a gente deu, o pessoal quer entender assim, de forma mastigada, qual seria então o valor? 10, 20 e 150. Pela lógica da continência, qual seria o valor? O valor 20, né? Pela lógica da continência, 20 seria o valor. 20 mil seria o valor no caso específico. Porque 20 mil está contido no voto que estabeleceu 20 mil e no voto que estabeleceu 150. Então, 20 mil seria o valor. Por isso que alguns chamam de voto médio, né? Alguns chamam de voto médio. E aí a gente tem que sempre dispor em ordem decrescente, enfim. E é interessante, eu até te agradeço por ter provocado a discussão desse tema, porque veja que é um tema que se discute muito pouco, né? E quando chega na prática, a gente tem problemas operacionais muito graves. E a gente vai falar da interlocução dessas divergências, da dispersão de votos, com a técnica do 942 também. Eu ia falar isso agora, porque a rigor, na verdade, não são três, né? Se a gente estiver falando de uma apelação, né, vão ter que chamar os outros dois. E aí, talvez, o problema se torne menor, né? Porque se os outros dois votarem, né, na mesma linha, por exemplo... E aí a gente tem um problema prévio, né? O problema prévio é o seguinte: eu vou aplicar o dispositivo do regimento interno para resolver essa divergência antes ou depois da ampliação? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque eu tenho, vamos lá, né? Eventualmente, nesse caso, eu preciso primeiro aplicar o dispositivo do regimento interno para, eventualmente, tentar sanar essa divergência e resolver de logo, ou eu tenho que aplicar a técnica? Para mim, particularmente, eu tenho que aplicar a técnica primeiro. Não tenho dúvida também. Porque a aplicação da técnica é a medida impositiva do 942, na linha, né, de que a incidência da técnica estabelece um juiz natural para o julgamento da causa, que é o órgão ampliado. E aí, se é o órgão ampliado, eu não tenho como, né, primeiro aplicar o dispositivo do regimento interno para, eventualmente, verificar se é o caso ou não de promover a ampliação. E a lógica eu acho que faz sentido, porque assim, se o julgamento não acabou, né, 942, como a gente sabe, não é um recurso, é uma técnica, então eu preciso colher os outros votos, porque talvez com a colheita dos outros votos a questão, essa divergência, ela, enfim, acabe, porque se os outros dois votarem no mesmo sentido de um, vai ter a maioria na formação de determinado valor. Então, me parece que essa questão do regimento interno do tribunal, a gente está falando especificamente do Rio, só se aplica depois, se houver necessidade do julgamento estendido. Perfeitamente, porque senão, como há uma continuidade de julgamento, como você bem destacou, e o juiz natural para o julgamento, por exemplo, de eventual apelação, será o órgão ampliado, só depois de contabilizados os votos, enfim, e verificar a eventual divergência, que se vai para a resolução específica que está prevista dentro do regimento interno do tribunal. Então, esse é o caminho, até porque é bom destacar isso, que alguns autores têm
levantado tese em sentido contrário, de que primeiro aplica o dispositivo do tribunal do regimento interno para depois, eventualmente, verificar se é o caso de aplicação da técnica. Mas a aplicação da técnica é impositiva por essas razões que a gente trouxe aqui já. Perfeito. Agora, Luiz, vamos falar de um tema que é muito espinhoso, que é a divergência qualitativa, né? Eu vou te contar um caso que eu vi, sim, não é que alguém me contou, eu vi. E eu fiquei, assim, pensando, cara, que loucura isso, sabe? Essa situação pouco se fala, pouco se escreve sobre isso, mas é muito relevante e é muito impactante, né? Não só em ações, julgamentos de apelação, eventualmente de agravo contra a decisão de mérito, ações rescisórias também, enfim, todos os impactos que isso tem. Que é o seguinte, estava no julgamento aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aí, o que aconteceu, né? O tribunal estava reformando, era uma sentença de procedência, tribunal, o relator votou no sentido de dar provimento ao apelo do réu, acolhendo a prescrição da pretensão autoral. Foi para o primeiro vogal falou assim, não, olha só, eu concordo que tem que dar provimento, mas para mim aqui não tem prescrição, não. Para mim aqui é o caso, houve o pagamento do valor. Eu entendo que aquele ato lá configura pagamento. E o último falou o seguinte, não, olha, para mim não teve nem pagamento aqui, para mim também não teve prescrição, para mim é compensação, porque eles tinham um crédito e débito, isso foi compensado. Veja, os três votaram pelo provimento do apelo, mas o argumento da prescrição do relator não foi acompanhado pelos outros dois vogais. O argumento da compensação só foi dito por um, não foi acompanhado pelos dois. E o argumento do pagamento, só um também, que entendeu que havia o pagamento, rejeitando os demais fundamentos. Então, perceba, na prática, o que aconteceu? Se a gente somar os resultados, teria, então, provimento da apelação. O que foi? Provimento da apelação por unanimidade. Mas se a gente for examinar a cada causa de pedir ou cada fundamento, a gente não teve uma unanimidade nenhum. Então, a rigor, esse julgamento, essa apelação deveria ser desprovida. Desprovida, exatamente. Né? Então, assim, como é que você vê isso? Como é que você enxerga a divergência qualitativa? Qual seria o recomendado? Votar questão por questão? Como é que funciona isso, de um modo geral, nos tribunais, aí no Tribunal de Alagoas? Como é que você vê isso? Beleza, meu amigo. Em relação a esse ponto, a gente tem que lembrar também da previsão do 939 do Código de Processo Civil, essa necessidade de você ter uma votação operacionalizada por questões, né? Você tem as questões prévias, inclusive o Código estabelece isso, para depois você entrar nas questões meritórias efetivamente, e esse fracionamento, essa decomposição, quando possível, ela deve ser estimulada e necessariamente utilizada para você evitar esse tipo de situação que é muito comum. E, na verdade, no exemplo que você trouxe, você tem que olhar especificamente para os fundamentos, para as causas de pedir, enfim, recursais específicas que estiverem previstas dentro do âmbito do recurso, para que a votação ela seja operacionalizada, levando em consideração esse fundamento que foi estabelecido. Justamente porque, como você bem tratou, se eu for olhar para a conclusão, né, ela não reflete necessariamente o que ficou estabelecido no âmbito colegiado, não a colegialidade propriamente ali, né? São três fundamentos distintos que dariam, que foram aceitos por um, né, e rejeitados pelos outros, enfim, a gente não chega a essa unanimidade de posicionamento ou maioria de posicionamento. Nesse caso específico, particularmente quando a gente vislumbra esse tipo de divergência, a gente tem que lembrar dessa repartição, dessa necessidade de votação por questões e, especificamente, a gente tem que ir para algumas das metodologias que devem ser utilizadas para afastar a divergência de natureza qualitativa. Existem alguns sistemas, né, que são utilizados aí no Brasil e mundo afora. O primeiro desses sistemas é o sistema de supervotação. Quando tradicionalmente isso acontece e verifica-se esse tipo de divergência, como no teu caso, convoca-se 9 julgadores, né, que seria uma espécie de 942, convoca-se 9 julgadores, até a gente vislumbra isso em alguns regimentos internos, pontualmente dos tribunais aqui no Brasil, para que aquela discussão ela seja, de certa maneira, uniformizada. Esse sistema ele é interessante, mas, ao mesmo tempo, ele pode gerar um outro problema, né? Porque eu posso continuar a não ter uma uniformidade,
em relação àquele posicionamento. Eu posso prosseguir aí, eu vou convocar quantas vezes sejam verificadas as divergências. Então, me parece que não é um sistema talvez adequado para afastar, para aplacar essa divergência de natureza qualitativa que muitas vezes acontece no âmbito dos tribunais. Eu tenho um sistema também que é um sistema que foi utilizado muito na França, que é o sistema da opção coata, né? Os eventuais julgadores que ali se manifestaram pelas teses minoritárias, né, pela opção pelas teses minoritárias, eles necessariamente teriam que optar por uma das teses majoritárias. Então, o que eu faço? Geralmente, eu dou a opção de que eles optem por uma das teses majoritárias para se fixar ali um entendimento. Não é isso que é adotado aqui tradicionalmente no Brasil. E a gente vai para o sistema que é clássico, que é o sistema da exclusão, que é o sistema italiano, que está lá no artigo 276 do Código de Processo Civil italiano, que está no regimento interno aí do TJ do Rio de Janeiro, que está no regimento interno do TJ de Alagoas e no âmbito de vários tribunais. É o sistema mais adotado para a solução da divergência de natureza qualitativa, que é o sistema da exclusão. Então, o que eu faço? Nesse caso, eu pego as duas eventuais opções, né, que estão postas ali, se eu tenho 3, no caso, voto uma a uma, né, e aí, à medida que eu excluo uma delas, eu trago a outra para votação e chego ao resultado de natureza majoritária. Ou seja, eu vou sempre promovendo esse... Peneirando. Né, como até o professor Câmara, salvo engano, em um texto dele, chamou isso de paredão do BBB, né? Eu vou ali votando né, uma a uma as questões e eliminando-as para chegar a um resultado uniforme, para se ter uma manifestação precisa quanto àquele ponto, que é fundamental justamente quando você tem essa diversidade de causas de pedir, né, dentro da estrutura do eventual recurso, do ação rescisória, enfim. Porque, agora, particularmente, como você bem retratou, quando a gente tem esse tipo de divergência, você não tem ali aquela decisão não reflete efetivamente o que o tribunal tratou em relação à matéria. Esse é um ponto que precisa ser analisado. Agora, quando você fala, Luiz, que deveria ser julgada questão por questão, né? Acho que a gente precisa deixar isso mais claro, os fundamentos determinantes, né? Porque senão o julgamento não acaba. Sim. Se cada relator tiver que julgar cada questão, cada aspecto, cada fundamento do voto do relator, por exemplo, o julgamento não vai acabar. Né? Então, me parece que a gente está falando dos fundamentos determinantes divergentes. Né? E aí sim, obviamente, nesse caso, para que tenha uma colegialidade, a gente tem que aplicar essa metodologia, né, da técnica de qualitativa. Sim, aqui a gente se refere sim aos fundamentos determinantes, até porque, de fato, eu não exauriria o julgamento se eu fosse entrar em todas as filigranas que eventualmente surgissem, mas esse fundamento determinante está dentro do espectro aí de uma causa de pedido independente, enfim, e até o professor Barbosa Moreira tem um artigo clássico também sobre o tema. Vale a pena ler também, que esclarece muita coisa sobre as questões relacionadas à divergência qualitativa. Mas o professor Barbosa Moreira, nesse ponto, ele, até por conta, talvez, da dinâmica processual à época, ele era refratário à ideia de, eventualmente, se votar, né, para fins de definição, inclusive, ou de fixação de precedente, se votar ali os fundamentos para a formação de uma decisão de natureza vinculativa, enfim, até por conta do espectro, confrontando o que a gente tem hoje com o que a gente tinha antes, a verdade. Ou seja, ele entendia que a gente precisava votar as causas de pedir que fossem independentes, mas não necessariamente os fundamentos, né, auridos ou trazidos pelas partes. E que a gente, hoje, eu particularmente já percebo de outra forma hoje, em função da nossa sistemática. Agora, olha, vê como que isso é interessante. Teve, uns 4 meses atrás, eu estava aqui no Tribunal do Rio, teve o julgamento de uma ação rescisória. A ação rescisória tinha sido proposta com base no 966, inciso 5º, né, de violação à norma jurídica. Né? E, no caso, eram 2 dispositivos de leis distintas supostamente violados. Então, a causa de pedido da rescisória é a violação de norma jurídica, 2 normas. Tá? Começou o julgamento e parte dos desembargadores estavam concordando com a procedência, estavam votando pela procedência em razão da violação a um dispositivo de lei
e negando o outro. E a outra metade, alguns dizendo que julgava improcedente a rescisória, e a outra parte dos desembargadores dizendo que estava dando provimento, estava acolhendo a rescisória, né, julgando procedente, por força da violação do segundo dispositivo, mas não do primeiro. E aí, se você soma os votos dos embargadores que, de algum modo, estão julgando procedente a ação rescisória, você tem a procedência da ação rescisória, mas sem a colegialidade. Porque se você pudesse propor duas ações rescisórias, uma com cada uma com uma específica causa de pedir, que seria um artigo de lei, você teria improcedência nas duas. Então, perceba como é importante fazer a votação da causa de pedir, dos fundamentos separadamente. Perfeito, e é exatamente isso. Eu concordo que inclusive em relação aos fundamentos determinantes para a formação de padrão decisório vinculante, tem que se votar os fundamentos mesmo. E eu acredito, inclusive, que a gente deve adotar até para fins de qualidade do pronunciamento jurisdicional, para saber efetivamente o que foi objeto de decisão. Como você bem falou, se eu tivesse a oportunidade de propor duas ações rescisórias, elas teriam resultado em procedência, e não procedência, como no caso especificamente. Por isso que essas questões têm que ser votadas em separado, justamente para que se tenha ali uma qualidade adequada do pronunciamento jurisdicional e que ele reflita efetivamente a colegialidade, o pronunciamento do tribunal em si. Eu acredito e defendo isso, que a gente tem que partir para essa necessidade ampla de se votar, inclusive os fundamentos determinantes, para que eles sejam analisados e avaliados pelo tribunal, até não só nas situações em que a gente tem formação de padrão decisório obrigatório, mas em toda e qualquer situação, porque essa qualidade do pronunciamento jurisdicional, na análise específica da causa de pedir e dos fundamentos determinantes que vão levar a determinada conclusão, ela é fundamental para a compreensão adequada daquilo que foi decidido. Você tocou num ponto muito importante, Luiz, que é justamente a necessidade de ter essa harmonização, vamos dizer assim, qualitativa, no caso de formação de precedente, de observância, ou nos padrões de observância obrigatória, como diz o professor Alexandre Câmara, né? Porque, vamos pegar o exemplo só ilustrativo, tá? Vamos pegar o exemplo da taxatividade mitigada, né? Salvo engano, o julgamento foi 7-4 ou 7-5, e nem todos os ministros... foi bem apertado, e nem todos os ministros declararam voto, né? Será que dos ministros que acompanharam a ministra Nancy, alguns ministros não discordaram de fundamentos determinantes do voto dela? Quando a gente vai extrair a ratio decidendi, será que todos os ministros que votaram favoravelmente estão de acordo com aquelas razões generalizáveis, com aqueles fundamentos determinantes do voto? E eu ainda trago outra problemática, né? Até pouco tempo, nos julgamentos virtuais, a gente teve a modificação agora, por via da resolução 690 de julho de 2020 no STF, mas nós tínhamos no plenário virtual a manifestação por omissão, ou seja, o ministro não se pronunciava e era considerado ali que ele acompanhava o relator, mas a garantia constitucional processual, a gente precisa da externalização da manifestação do julgador até dentro dessa ideia e dessa perspectiva de uma vinculação ao debate, que é necessária, que é fundamental. Então, vejo que isso acontece em várias situações, pegando o exemplo da taxatividade mitigada, dessas manifestações particulares de cada ministro, especificamente, para que você faça uma leitura mais ampla daquilo que foi efetivamente objeto de manifestação pelo tribunal, né, dentro de uma perspectiva de um fundamento determinante. Eu falo sempre que o nosso sistema de padrões decisórios vinculantes ou de precedentes é um sistema um pouquinho distinto, né, para ser eufemístico do que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra e outros países ligados à tradição do common law, enfim. Mas, e não estou dizendo aqui que o fato de a gente internalizar esses institutos significa que nós passamos por uma comolização, muito pelo contrário, mas a ideia é a seguinte: como aqui a gente já tem a perspectiva de que aquela decisão ela configura um padrão decisório obrigatório à luz do artigo 927 do Código de Processo Civil, a gente tem que ter essa clareza de que, principalmente no processo de formação da decisão judicial, essa construção tem que ser uma construção adequada. Porque, veja,
a gente se preocupa muito com a aplicabilidade do precedente judicial, mas a gente se preocupa pouco ainda com o processo de formação do precedente judicial. Esse é um ponto que a gente precisa discutir com mais exaustão. Até porque, e entra nesse aspecto relacionado à dispersão de posicionamentos, porque se eu tenho, né, eu tenho um modelo de julgamento que é seriatim, seriate, enfim, e eu tenho o resultado do julgamento é um compilado de votos, é um aglomerado de votos, e eu não consigo compreender bem o que ficou estabelecido como fundamento determinante. Não é salutar que o tribunal, que já sabe que aquela decisão vai formar um padrão decisório obrigatório, que ele se preocupe com a formação dessa decisão, inclusive estabelecendo adequadamente os contornos, né, daquela ratio decidendi, enfim. Lógico que quando a gente fala em ratio decidendi, a gente sabe que, para a aplicabilidade do precedente judicial, os órgãos jurisdicionais posteriores vão analisar, né, e eles vão extrair a ratio decidendi, fazer a leitura adequada, enfim, mas de se posicionar para gerar pelo menos o mínimo de segurança jurídica, e esse ponto surge também lá no Supremo. Geralmente o ministro Luiz Roberto Barroso, sempre que há uma deliberação no âmbito do STF, ele sempre faz questão de se pronunciar, mas o que foi que nós decidimos? O que ficou estabelecido? Qual foi a holding do caso? Né? E isso é muito importante porque a gente toca diretamente nessa questão. Quais os fundamentos que foram firmados, quais os fundamentos que foram consolidados no âmbito do tribunal, e para que se possa desenhar, né, uma aplicabilidade, gerar mais segurança jurídica. E nesse ponto é muito comum você vislumbrar no direito brasileiro decisões plurais que chegam à mesma conclusão, mas com fundamentos diversos, em razão desse ponto, dessa necessidade de se discutir, que não se discute maior, esses fundamentos determinantes e a manifestação de cada julgador. E aí, como eu falei no início, né, é bom a gente refletir sobre o artigo 104A do Superior Tribunal de Justiça, do Regimento Interno do STJ, que deixa claro lá que se houver divergência na fundamentação determinante, deve-se proceder, inclusive, a nova votação. Esse é um artigo excelente. Ele é tão bom que ele é de difícil aplicabilidade no próprio STJ. Salvo engano, ali tem 1 ou 2 julgados que tratam do tema. Eu escrevi um artigo falando sobre o 104A, depois posso até disponibilizar para o pessoal, mas é exatamente nessa linha, de que o artigo do regimento interno é excelente. Eu acho que é isso que a gente deve adotar, principalmente nessas situações em que você tem a formação de padrões decisórios vinculantes, que tem ali, que estabelecem com mais profundidade, com mais propriedade, pautas de conduta para o jurisdicionado. Né? E quando você estabelece pautas de conduta, você tem que ter uma decisão qualitativamente superior, né? Uma decisão que, de fato, tenha condições, né, de refletir uma pauta de conduta segura para o jurisdicionado. Né? Que agora, gere ali... Não, de acordo, 100% de acordo. Agora, tem uma coisa que me intriga aqui, que eu sei que você estudou, e talvez você possa esclarecer, que é o seguinte. A gente sabe que a Constituição Federal, se não me engano, acho que é o artigo 96, dá autonomia aos regimentos internos, né, dos tribunais, né, para questões de competência, eventualmente procedimento. Então, a rigor, os regimentos internos dos tribunais podem realmente dispor sobre essa questão da contagem de votos, certo? Essa é a primeira premissa. Mas você não acha isso assim? A gente vive uma federação, né? O CPC, a ideologia do código, segurança jurídica, previsibilidade, harmonia. Você não acha isso um pouco esquisito? Cada tribunal ter uma metodologia diferente para apurar algo que o pano de fundo disso é o próprio direito, vamos dizer assim? Essa é a primeira pergunta. Se você entrar em Alagoas, vai ter média aritmética. Se você entrar no Rio, é voto médio. 2. Eventual tribunal que não observar a lógica do próprio regimento dele, o que sobra para a parte alegar? Porque vai ter dificuldade de entrar com recurso especial contra, né, um artigo do regimento interno. Então, são essas duas provocações. Assim, como é que você enxerga isso? Bom, primeiro, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é extremamente temerário você deliberar essa pauta exclusivamente por via dos regimentos internos, até porque, como a gente está falando de unidade das manifestações no âmbito do Poder Judiciário, a gente tem que ter uma uniformidade mínima na forma de se
pronunciar a decisão judicial, a sistemática de votos, enfim. A gente sabe que os regimentos internos têm, e tem um livro muito bom do professor Paulo Mendes. Paulo Mendes, sobre, um amarelinho. Um amarelinho, exatamente. Um livro muito bom sobre regimentos internos, enquanto fontes do direito processual, que são, na verdade, né, que a própria Constituição estabelece essa possibilidade de os regimentos internos, como você bem lembrou, disporem acerca da sua organização, da sua estruturação, do seu funcionamento. Mas muito me preocupa essa situação específica relacionada com essa dispersão da forma de pronunciamento dos tribunais, porque isso gera insegurança jurídica para o jurisdicionado. E quando o jurisdicionado olha para o Poder Judiciário, ele vê a unidade do Poder Judiciário, e não necessariamente, né, o pronunciamento do Estado, né, do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de Alagoas, São Paulo, enfim. Por isso que eu acredito que essa era uma matéria, inclusive, que deveria estar disposta de forma mais pormenorizada no próprio Código de Processo Civil. No Código, Civil, claro. no próprio Código de Processo Civil, estabelecendo esses critérios. Porque, veja, você pode chegar, como a gente fez questão de aclarar aqui, a resultados completamente díspares em relação a uma determinada manifestação judicial, o que vai gerar exatamente insegurança jurídica. Porque você lembra aqui do professor Humberto Ávila, né? A segurança jurídica pressupõe cognoscibilidade, previsibilidade e estabilidade. Como que se tem, né, cognoscibilidade, previsibilidade e estabilidade se você tem sistemas, né, distintos, completamente distintos, a depender do tribunal no qual você vai atuar, enfim. Esse é um ponto e só antes de te dar a palavra para a segunda pergunta, Luiz, só um parênteses aqui, uma nota de rodapé, agora está na moda falar, vou fazer a nota de rodapé aqui só, que é o seguinte, cara, e a gente vê... Pra na citação da live, né? Você vê, e a gente não está falando do horário que o tribunal vai abrir, a gente não está falando que órgão que vai julgar, a gente está falando como colhe os votos. Assim, a gente está falando de algo íncito ao julgamento, que repercute diretamente no resultado da causa. Então, você admitir que de 27 tribunais, se cada um tivesse uma regra, aos meus olhos, assim, é muita imprevisibilidade, muita insegurança para algo que poderia, sim, ser positivado e normativado no CPC. Concordo com você. E quando você pensa especificamente em tribunais que não tem nenhuma regra, que é o caso do Tribunal de Justiça do Acre, né? Eu até conversei com alguns colegas de lá, não tem nenhuma regra. Então, você simplesmente, numa situação como essa, por exemplo, de divergência qualitativa, qual parâmetro que você vai utilizar? Eu vou utilizar a supervotação com uma diretriz, talvez, do 942. E aí, ainda que permaneça divergência numa ampliação, eu tenho que convocar mais novos julgadores para poder solver aquela divergência qualitativa. Veja que esse é um tema pautado na ordem dos processos dos tribunais, que deveria estar adequadamente estabelecido, posto, regrado, para que a gente tivesse essa possibilidade adequada de ter segurança jurídica nesses posicionamentos. Por isso que eu digo, esse é um tema, quando você me provocou para falar sobre esse tema, né, eu achei fantástico, porque é um tema, como eu disse desde o início, muito pouco debatido e que tem repercussões práticas enormes. E aí, eu lembrei, inclusive, de um caso até que aconteceu aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas, exatamente nessa linha, né, de ter causas de pedido distintas, de ter o resultado proclamado, mas se você fosse verificar a votação independente, geraria um resultado totalmente oposto àquilo que foi colocado pelo tribunal. Ou seja, nem o advogado se atentou, provavelmente, para aquela questão, né, para provocar o órgão jurisdicional, enfim, e esse é um ponto que eu agradeço muito a você por ter provocado. A gente ia falar sobre outra coisa, falou, fala disso. Falei, não, ótimo. Espero que tenha, aí a gente está quase caminhando para o final, que tenha esclarecido aí para o pessoal boa parte das discussões. E em relação ao que sobra para a parte, nesses casos em que há inobservância, é muito complicado, porque você fazer eventualmente subir um recurso, né, especial para discutir o regimento interno, praticamente isso, né, inviável, né? Inviável. A não ser, né, e aqui eu vejo talvez uma luz no fim do túnel, ou não sei se é o trem vindo, mas que a gente poderia, a depender da situação, da circunstância, suscitar uma violação do 939, se fosse o caso, relacionado à votação, essa necessidade de se analisar as questões separadamente, construindo isso aqui
agora, mas talvez fosse uma possibilidade, justamente para se viabilizar a parte dessa discussão quanto a esses critérios, muitas vezes inadequados, dessa sistemática de votação, que eu acho que é algo que a gente necessariamente precisa rever, né, e precisa reanalisar e uniformizar a nível macro, como você disse, porque não faz sentido, ainda que a gente vislumbre os regimentos internos enquanto, né, fontes do direito processual, mas lidar com essa matéria relacionada diretamente à sistemática de voto é pressuposto íncito do julgamento. Claro. E, como eu disse, estaria na pauta do próprio da própria ordem dos processos dos tribunais no âmbito do Código de Processo Civil. Claro. Luiz, agora a gente está chegando ao final, tem mais uma pergunta e queria que você analisasse o seguinte: de que modo você acha que o 942 ele desidrata um pouco essa discussão? Porque, veja, quando a gente tinha só 3 embargadores, vamos retomar aquele exemplo que eu dei, 10, 20, 150. Pode ser que esses 2 outros embargadores votem em favor de 20 mil. Aí está resolvido. Você tem uma maioria em favor de 20 mil. Mas também pode ser que um fale 50 e o outro fale 70. E a gente vai voltar ao mesmo problema. Na divergência qualitativa, também pode ser que se forme a maioria, ou pode ser que eles tragam novos fundamentos para justificar as posições. Mas você concorda que o 942 ele contribui assim, para desidratar um pouco esse problema que existia dessa dispersão, ou você acha que é indiferente? Não, eu não acho que é indiferente, eu acho que o 942 contribui sim, até porque o 942 ele estabelece essa técnica, que seria a técnica de supervotação, né? Eu convoco 9 jogadores para aplacar aquela divergência, enfim, e ele contribui, ele de certa forma ameniza um pouco dessa situação relacionada à dispersão de votos, mas ele não resolve exclusivamente a questão, ele não põe fim, põe termo à questão, porque pode permanecer a discussão, né? Você pode estender a divergência, e esse é um grande ponto. O 942 contribui, você ameniza, você atenua de certa forma, e a gente tem que lembrar também que o 942 não é aplicado em todas as hipóteses, né? Tem situações específicas de aplicação do 942 para apelação, né? Para ação rescisória, para o agravo de instrumento com base no artigo 356, sempre quando, né, a manifestação, no caso do agravo, for para reformar ou da ação rescisória para rescindir, enfim. Mas é fundamental que, nesse caso especificamente, a gente compreenda que o 942, sim, ele contribuiu para amenizar essa questão especificamente, mas ele não resolveu a questão como um todo. E o 942, né, é um artigo problemático do Código, é muito criticado, né, principalmente pela forma, talvez na visão de alguns, atravancar, né, o fluxo do processo, violar, de certa forma, a razoável duração do processo, enfim. E, né, a ideia era pôr termo aos embargos infringentes e não ter mais nada. Surgiu o 942, né, como uma técnica obrigatória. Mas veja que esse ponto é interessante, até porque, meu amigo, tem algo aqui no estado de Alagoas que é muito peculiar. Eu gostaria de trazer para os colegas, que aqui o nosso regimento interno, olha, eu acho isso um absurdo, né? Particularmente, já escrevi até sobre isso. O regimento interno prevê que os novos julgadores eles só poderão se pronunciar primeiro acerca do objeto da divergência. Então, há uma restrição, eles só podem se pronunciar sobre o ponto. É o embargos infringente cover. Exatamente. E restauraram. Isso está no regimento interno, não é construção da prática, não. Está no regimento interno, coisa que eu critico muito. E outro ponto é que chegou-se a cogitar em alguns julgamentos, veja que absurdo, que os novos julgadores é como se fosse eu adotar o sistema de opção coata. Ou seja, os novos julgadores eles só poderiam aderir às manifestações, aos fundamentos trazidos pelos jogadores anteriores. Ou seja, praticamente eles matavam 2 coelhos com a cajadada só, né? E é estranhíssimo, né, você pensar que isso esteja no regimento interno, né? Porque meu humilde modo de ver, é um erro de premissa, é um erro de interpretação do 942. E aí sim, eu acho que nesse caso cabe a violação ao RESP direto ao 942, porque tem a ver com a própria aplicação do dispositivo. Sim, né? Nesse caso, sim. Inclusive, eu já tive a oportunidade de ter um RESP meu para ser julgado no STJ exatamente sobre essa matéria. E eu espero que ele seja
adequadamente provida. Alguém falou aí, julgamento múltipla escolha. Exatamente, exatamente. Essa foi a ideia que foi forjada aqui e que causa muita estranheza esse dispositivo do rendimento interno ainda não ter sido modificado, a despeito de algumas provocações e questionamentos sobre ele, mas ele faz uma leitura completamente equivocada sobre o artigo 942, o que é lastimável, mas concluindo aí a sua pergunta, de fato o 942 em certa medida contribui para você amenizar essa situação relacionada à divergência, até porque você tem essa super votação, essa ampliação, mas isso não resolve totalmente o problema. E acho que aqui a gente concorda num ponto, a gente precisa de uma regulamentação do tema no próprio Código de Processo Civil e não através e até porque, né, Luiz, se os novos, por exemplo, 2 desembargadores, naquele exemplo que eu dei de 10, 20, 150, na verdade, votarem para negar provimento ao apelo, você continua com o problema. Né? 3 estão dando provimento, 2 estão negando, você voltou ao problema do voto médio ou da equação que vai ser feita. Né? Agora, eu queria deixar aqui uma sugestão, cara, para você. Como você estudou muito sobre esse tema, eu acho que vale a pena, cara, você pensar em apresentar, cara, uma proposta oportunamente de alteração do CPC, seja um dispositivo que tenha o seu nome e sobrenome, Luiz Vale, sugerindo as técnicas. Na verdade, vai ter que ter 2 nomes e 2 sobrenomes, né? O meu e o seu, porque a sugestão do tema foi sua, né? Porque eu acho, cara, que isso deveria estar... eu não vejo sentido isso ser pulverizado nos regimentos internos. Para mim, não vejo o menor sentido. Então, fica a sugestão de se pensar numa alteração legislativa para que se encontre um denominador comum para situações de divergência quantitativa, o que se fazer, e divergência qualitativa em situações que o 942 não resolve. Né? Luiz, 1 minuto aí para suas considerações finais. E, enfim, saudar os amigos. Eu só tenho a agradecer a você pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, com um público tão qualificado, com pessoas que pensam o direito, que refletem acerca das questões mais relevantes. Eu fico muito feliz pelo convite, espero ter contribuído de alguma forma com os colegas que passaram por aqui, ainda que seja para lançar um pouco de reflexão e de discussão sobre o tema, que eu acho que esse é o papel, muitas vezes, da academia, enfim, e estar com você, ainda que virtualmente, é motivo de muita satisfação. Reitero aqui que admiro muito o seu trabalho, sou fã do seu trabalho, de tudo que você tem produzido, escrito e também da sua atuação como profissional. E estou à disposição sempre que os colegas chamarem, precisarem, para a gente debater, para a gente discutir. Espero que tenham gostado e convido você já está convidado, né? Já participou de uma live comigo e vai participar da segunda, né? Pela Procuradoria-Geral do Estado, para tratar de um tema também relevante aqui conosco. Não, obrigado, agradeço. Isso é igual futebol, Copa do Brasil, tem jogo lá e jogo cá, né? Então, assim, Luiz, queria te agradecer de novo, dizer que quando essa pandemia acabar, faço questão de você me convidar para ir para a Praia do Gunga, para a gente comer um caranguejo. Com certeza. Comer um caranguejo. Casa de praia já está reservada aqui para você. Tá. E a gente, enfim, a gente se encontra, cara. Agradecer a todo mundo que participou. A live vai ficar salva no IGTV. Depois a gente pode compartilhar. E em breve a gente vai estar junto, tá bom? Obrigado, irmão. Foi excelente. Obrigado, irmão. Obrigado. Fica aí a sugestão da alteração legislativa e a gente se vê, tá bom? Cuidem-se. Beleza. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Fica com Deus. Saúde para todos. Tchau, tchau.